E aí, pessoal? Hoje vamos dar início aos filósofos da Idade Moderna. E o primeiro deles, lógico que iria ser o fundador da filosofia moderna, René Descartes. René Descartes nasceu no ano de 1596, na cidade de La Haye, na França. Em 1606, ele ingressou em um colégio jesuíta, mas ele não gostava de estudar lá, porque a metodologia de ensino desse colégio era escolástica. Então, esse colégio negligenciava todos os estudos científicos que estavam surgindo naquela época. Quando ele saiu do colégio, ele ingressou na faculdade e se formou em Direito. Em 1618, no início da Guerra dos 30 Anos, o René Descartes foi para a Holanda e se alistou no exército do Maurício de Nassau, o mesmo Maurício que veio aqui para o Brasil no período do Brasil holandês. E as expedições que o René Descartes participou proporcionou para ele um conhecimento sobre a diversidade cultural. E em 1620 ele retorna para a França, ele renuncia à vida militar para poder se dedicar nas pesquisas filosóficas e científicas. Em 1633, o René Descartes escreveu a obra Tratado sobre o Mundo e sobre o Homem, só que ele não chegou a publicar, porque ele ficou sabendo que o Galileu foi condenado pela Inquisição por causa da teoria copernicana. Então ele ficou com receio de publicar a obra e ser condenado também pela Inquisição. Entre 1633 e 1637, o René Descartes escreveu a obra Discurso do Método. Essa obra marcou a história da filosofia, porque ela colocava o saber centrado no homem e na racionalidade, não era mais centrado no ser ou em Deus. O objetivo da filosofia cartesiana é desenvolver um método seguro capaz de alcançar conhecimentos que sejam verdadeiros e indiscutíveis. Ele dizia que um saber corretamente utilizado pela racionalidade humana valia mais do que opiniões culturalmente inseridas, porque a diversidade cultural expressa uma multiplicidade de valores, de práticas e de conceitos. Então, ele desenvolveu para nós 4 procedimentos para se alcançar conhecimentos verdadeiros e indiscutíveis. A primeira etapa desse método é a evidência, que é não aceitar como verdade algo que possa surgir alguma dúvida, que não é suficientemente conhecido. Tomar como verdade apenas ideias que se autofundamentam e se autojustificam. Dessa forma, evita aceitar como verdade algo que é falso. A segunda parte do método é a análise. Você vai pegar o problema e dividir ele em partes e vai analisar cada parte uma a uma. Dessa forma, você vai contribuir com a ordenação do problema e também vai te ajudar a não confundir proposições falsas com proposições verdadeiras. A terceira fase do método é a síntese. Fragmentar o problema não é suficiente. Você tem que analisar a parte mais simples para a parte mais complexa. Assim evita chegar a uma tese equivocada sobre o problema que você está analisando. A última parte do método é o controle. Você vai revisar cada parte do seu problema. Assim, você pode chegar a encontrar erros e arrumar aqueles erros e identificar também possíveis falhas. Dessa forma, o Descartes vai utilizar o ceticismo como método. O ceticismo metodológico não significa dizer que eu vou pegar a dúvida como se fosse impossível saber o que é falso e o que é verdadeiro. Não é isso. O ceticismo metodológico é utilizar da dúvida
para encontrar verdadeiros saberes e descartar o que é falso. René Descartes se recusa a conhecer o mundo, a alcançar a verdade por meio dos sentidos. Ele nos diz que os nossos sentidos não são uma fonte segura para alcançar o conhecimento, para se ter conhecimento das coisas, porque os sentidos nos enganam. Por exemplo, se eu olhar uma árvore de longe, ela vai parecer pequena, mas conforme eu for andando, me aproximando dessa árvore, eu vou percebendo a sua grandeza. Então o sentido me enganou, porque olhando a árvore de longe ela parecia pequena, mas de perto ela é grande. Então o que é verdade? A árvore é pequena ou grande? Então é por isso que não se deve utilizar os sentidos como uma forma de adquirir conhecimento. Mas existe um limite para praticar a dúvida. Eu posso duvidar que tudo existe, tudo ao meu redor aqui não existe, eu posso duvidar disso, eu posso duvidar da existência do meu próprio corpo, mas eu não posso duvidar que eu penso, que eu pratico a dúvida. O ceticismo metodológico, então, é incapaz de negar a existência de um ser pensante, porque se eu penso, é sinal que eu existo. Daí a famosa frase do René Descartes, penso, logo existo. Na sua obra Meditações, René Descartes vai falar sobre o gênio maligno, um deus do mal, cujo objetivo é enganar os seres humanos, fazer com que o ser humano acredite que uma ilusão seja algo real. Nessa hipótese, a realidade não tem valor. O que resta é apenas um ser real, um ser que pensa, pois somente um ser que pensa pode ser enganado pelo gênio maligno. A essência do ser humano é ser pensante. Se eu pegar uma pessoa e tirar todas as suas características, todas as suas qualidades, o que vai restar é apenas a sua mente. Dessa forma, o René Descartes faz uma separação entre mente e corpo. Se o ser pensante é a única coisa que não se pode aplicar à dúvida, então o intelecto é a única forma de comprovar a existência das coisas, dos seres que existem exteriormente a esse ser pensante. Apesar do ser humano ser imperfeito e finito, a gente tem em si noções, a gente conhece noções de perfeição e do infinito. Mas esses conceitos não têm origem na mente humana. Para a gente poder saber o que é perfeição, o que é infinito, a gente precisa de um ser que seja perfeito e infinito. E esse ser é Deus. Para Descartes, o conhecimento matemático conduz o raciocínio perfeitamente. O procedimento da matemática é lógico, preciso e justo. E os conhecimentos matemáticos já estão inseridos na nossa mente humana. Os conhecimentos matemáticos não são adquiridos por meio do mundo objetivo, do mundo real, e muito menos é uma produção da mente humana. René Descartes fala que a perfeição matemática é uma realização da perfeição divina. Descartes ainda fala que os erros dos seres humanos são causados por causa da nossa imperfeição. Por meio do livre-arbítrio, a gente se engana nas afirmações onde que a vontade está acima do entendimento. A gente se engana nas informações que a gente utilizou a emoção acima da razão. A filosofia do René Descartes vai inaugurar uma nova área de debate na filosofia da mente. Ele vai iniciar o debate sobre o dualismo mente-corpo. René Descartes nos fala que a mente não precisa de um corpo, de um suporte para existir, porque a mente é uma substância imaterial e inextensa.
e o corpo é uma substância material e extensa. O ser humano é um ser pensante, escolhe com liberdade. Já os outros animais agem por instinto, por meio das leis da natureza. René Descartes fala que se criar uma cópia dos órgãos dos seres humanos, fazer uma réplica do ser humano, ela não seria capaz de falar, de pensar, de ter consciência, de agir com liberdade, porque a essência do ser humano é uma substância imaterial, é a nossa mente. Essa então é a filosofia do René Descartes, o fundador da filosofia moderna. Em seguida tem um mapa mental e a resolução de um exercício que já caiu em vestibular. Até o próximo vídeo. Cogito ergo sum, ou penso logo existo, é uma máxima do pensamento de René Descartes e representa, letra A matéria corporal como algo incontestável e mais determinante que o próprio pensamento. Letra B, uma mudança de paradigma na qual, de acordo com Descartes, o objetivo suplanta qualquer pretensão de subjetividade. Letra C, uma verdade absolutamente firme, certa e segura, que, por isso mesmo, deveria ser adotada como princípio básico de toda a sua filosofia. Letra D. A convicção cartesiana e o filia irrevogavelmente ao determinismo, no qual o sujeito é consequência natural de toda a materialidade que o rodeia. A resposta correta é a letra C. A filosofia cartesiana utiliza a dúvida como método para eliminar falsos saberes, mas existe um limite no exercício da dúvida. Eu posso duvidar de tudo que existe, inclusive do meu corpo, mas eu não posso duvidar que eu penso, que eu pratico a dúvida. Nisso, se eu pratico a dúvida, eu penso, e se eu penso, eu existo.